Dia 8 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O poder da ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas capítulo 24, versículos 6 e 7. Nós precisamos conhecer todos os dias o maior poder do mundo, o poder da ressurreição. Muitas vezes, as pessoas buscam mudar, procuram melhorar sua condição atual. Todavia, na maioria das vezes, buscam em lugares errados, que não suprem nem preenchem o vazio que elas sentem, pois por mais que momentaneamente essas alternativas possam trazer uma sensação boa, elas não são duradouras. E pouco depois, o sentimento de vazio retorna. Esse vazio é enorme e nada deste mundo é capaz de preenchê-lo, pois ele só pode ser preenchido por Jesus em seu poder sobrenatural. No Novo Testamento, a palavra poder é mencionada 57 vezes e é utilizada para descrever o fato mais maravilhoso da humanidade, a ressurreição de Cristo. É esse poder que opera em cada um de nós, pois nós temos poder por meio de Jesus e com ele podemos transformar qualquer tipo de realidade e trazer à existência coisas que não existem. Então, qual é a sua história? Você tem enxergado que Jesus está com você, que ele quer curá-lo e empoderá-lo? Deus vai usar pessoas improváveis para agir na sua vida, restaurando sonhos e projetos que você abandonou há muito tempo. Ele tem o poder de tornar o impossível impossível. Por isso, confie e obedeça aos sinais que o Senhor tem mostrado a você. A sua atitude determina a altura a que você chegará. O Senhor tem o poder de fazer o extraordinário e de manifestar o sobrenatural. Em Cristo, o que estava ou parecia estar morto pode voltar à vida. Qual sua escolha? Crer ou duvidar? A frase de hoje é: a melhor coisa na vida é conhecer Jesus Cristo e experimentar o poder da ressurreição. Lendo mais uma vez: a melhor coisa na vida é conhecer Jesus Cristo e experimentar o poder da ressurreição. Hoje é o dia 98 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 42 e a palavra-chave de hoje é ressurreição. Jesus ressuscitou e ele tem o poder de ressuscitar os seus planos e os seus projetos. Ele tem o poder da ressurreição. Creia no poder que ele tem sobre a sua vida. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que é o Salmo de número 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento
de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse salmo de número 42 é um salmo que foi escrito por um levita. Os levitas eram pessoas que cuidavam do templo. Eles eram pessoas que conduziam as outras pessoas para a adoração a Deus. A vida dos levitas era viver no templo, honrando a Deus e conduzindo as pessoas para o louvor a Deus. Então a alegria do levita era estar na frente desse ministério, dessa tarefa, desse encargo de conduzir as pessoas para que elas ficassem perto de Deus. O templo ficava na cidade de Jerusalém, na região do sul de Israel. E esse salmo de número 42 nos revela que o levita, por alguma razão que nós não sabemos, porque a Bíblia não fala para nós, estava na região do norte. Isso significa que ele estava muito longe do templo, ele estava longe de Jerusalém. A região do norte, onde esse salmista estava, era mais ou menos a 150 a 200 quilômetros daquele lugar. Como que nós sabemos disso? Ele está escrevendo, compondo esse Salmo 42. E ele fala aqui, ele dá algumas informações para nós. No versículo 1, ele diz assim: como o servo é o veado, é um animal silvestre que corre muito rapidamente e que tem uma sensibilidade muito grande para perceber a água. Nós dizemos que a água é inodora, ela não tem cheiro, mas quando o servo, o veado, ele está com muita sede, ele consegue perceber onde a água está e ele corre apressadamente para a água, para onde está a corrente da água, porque ele tem muita sede. Então ele escreve aqui o salmista no versículo 1: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele está dizendo para Deus que, da mesma forma como um servo está sedento pela água, ele estava sedento pela presença de Deus. No versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?
Veja que nesse versículo 2 ele fala que ele está com sede de Deus e ele faz uma pergunta: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele faz essa pergunta porque ele não está no templo, ele está longe. Então ele está se perguntando: quando será que eu vou poder voltar para o templo? Esse versículo tem uma aplicação para o devocional de hoje. Muitas vezes nós estamos em uma situação confortável. Para o levita, a situação confortável era estar no templo. Nesse momento em que ele escreve o Salmo 42, ele estava longe e ele estava com um anseio, ele estava com sede de voltar para estar perto de Deus, para estar perto do templo. E muitas vezes nós estamos assim, pensando por que agora eu estou longe daquele tempo em que eu estava abençoado, em que tudo ia bem. Por que eu estou longe e parece que Deus também está longe? Veja que o versículo 3 ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Então ele estava se lamentando o tempo todo, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando ele diz aqui, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus, significa que ele estava rodeado de pessoas que apontavam o dedo para ele dizendo: e aí, caiu na desgraça, está longe do templo, e agora? Cadê o teu Deus? E é assim que muitas vezes nós estamos. Muitas vezes se abatem momentos difíceis. A mensagem de hoje do devocional fala sobre o poder da ressurreição. Pode parecer que Deus está longe de você, mas Jesus tem o poder da ressurreição. Ele quer trazer para você mais um tempo de bênção e de vitória, e se você está passando por esse tempo em que você está sedento, em que você está sedenta do resgate, da restauração, da restituição de um bom tempo que você teve, Deus está se lembrando de você hoje. Ele não esqueceu de você. Talvez tenha alguém aqui que está passando pelo que diz o versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Talvez você esteja sendo acusado, acusada por pessoas que estão dizendo: e aí, cadê o teu Deus? Veja que no versículo 4 ele diz assim: quando eu me lembro disso, dentro de mim eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então ele está dizendo aqui no versículo 4, quando eu me lembro, quando essas pessoas ficam dizendo: e aí, onde está o teu Deus? Eu derramo a minha alma, eu fico triste, por quê? Porque eu tinha ido com a multidão, eu fui na casa de Deus com voz de alegria e louvor, e eu estava junto com a multidão que festejava. O salmista aqui está dizendo: quando alguém fala para mim: cadê o teu Deus? Eu me lembro que há algum tempo atrás eu estava indo no templo, eu estava com a multidão, eu estava indo com todos, com voz de alegria para a casa de Deus, e eu estava com a multidão que festejava. Então, quando você está passando por um tempo de lágrimas e alguém provoca, dizendo: e aí, cadê o teu Deus? Existe essa lembrança dos bons tempos, e isso fere mais, porque você lembra: eu já estive melhor. Mas o salmista, ele não se deixa abater. No verso 5, ele pergunta para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ele faz uma pergunta: para que ficar abatido? Para que dar importância para essas pessoas que estão dizendo: cadê o teu Deus? Por que te perturbas em mim? E ele dá um remédio
para si mesmo. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera em Deus, eu tenho certeza que eu ainda vou louvá-lo na salvação da sua presença. Espera em Deus, eu louvarei Ele, porque Ele vai me salvar, Ele vai trazer a presença dEle. Então, o salmista, ele é grato a Deus. Ele tem uma relação de intimidade com Deus, onde ele sabe que o que ele está passando é apenas provisório, porque Deus está com ele. Então, tome esse versículo 5 como uma palavra que diz que Deus está com você. Quando Jesus foi enterrado naquela sepultura e colocaram a pedra, e os soldados romanos ficaram cuidando daquele túmulo, aquilo não impediu que o anjo movesse a pedra e que Jesus fosse ressuscitado. Os soldados romanos, conta a Bíblia nos evangelhos, que eles ficaram atemorizados, eles saíram correndo. Assim também, aqueles que estão falando para você onde está o teu Deus vão se surpreender e vão bater em retirada quando Deus se manifestar. O poder da ressurreição ainda está vivo para levantar você. Agora, o versículo 6 é onde nós tiramos a informação de que ele estava na região do norte. Veja aqui o versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, eu lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon. O Hermon que ele está falando é o Monte Hermon. E o Monte Hermon fica na região norte de Israel, a cerca de 150 quilômetros, 150 a 200 quilômetros do templo. Hoje, nós podemos fazer esse trajeto de 150 a 200 quilômetros em 1h30, 2 horas, no máximo 3 horas e meia de carro, em uma boa pista. Mas no tempo do salmista, 150 a 200 quilômetros era uma boa caminhada. Então ele estava, aqui no versículo 6, ele diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão. Era onde ele estava. Desde aqui onde eu estou, longe do templo, daqui na terra do Jordão, perto do Monte Hermon, e desde o pequeno monte. O pequeno monte era um monte pequeno que havia perto ali do Monte Hermon. E daí no versículo 7 ele fala: um abismo chama outro abismo. O que o salmista estava dizendo? Quando vem uma situação difícil, parece que logo em seguida vem outra difícil e vem mais outra difícil. Quando chega o tempo de provação, parece que vem uma atrás da outra. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas. O que são catadupas? Catadupas são cachoeiras muito grandes. Então ele está dizendo assim: ao ruído das tuas catadupas, quando vem o barulho de cachoeiras muito fortes, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Ele está dizendo, quando vem um tempo de muita provação, uma cachoeira, parece que vem todas as ondas de uma única vez e passam por cima da gente. Aí no versículo 8 ele fala: contudo, apesar disso, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Veja que ele fala, apesar de um abismo chamar o outro e de ter o ruído de muitas cachoeiras com muitas ondas passando, com tudo isso, com toda a provação, eu sei que o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Misericórdia é uma palavra que significa que Deus nos aceita com a nossa miséria. Misericórdia vem de miséria e corde. Córdia vem de cordes, que significa coração. Então Deus, mesmo com as nossas misérias,
ele nos aceita com o coração dele. Então o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, mesmo com as nossas misérias, com as nossas situações difíceis, ele estende o coração dele para trazer cada um de nós para perto dele. E de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Então ele está dizendo: de dia eu sei que Deus estará me vendo, mesmo que eu esteja numa situação miserável, horrível, difícil, o Senhor vai estar me recebendo com o coração dele, com a sua misericórdia. E quando chegar o período da noite, na minha boca vai existir a oração ao Deus da minha vida. A canção ao Senhor estará comigo. Em outras palavras, mesmo na escuridão da noite, eu vou ter ainda esperança, graça, força de Deus para não desistir, para continuar a acreditar e aguardar na bênção, na ressurreição que vem dele. Versículo 9: Eu direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Então, se eu tenho alguma dúvida, o salmista está dizendo: eu vou perguntar para Deus. Eu não vou procurar pessoas para ficar dizendo: olha, Deus esqueceu de mim. Ao invés de eu fazer isso, eu direi a Deus, Deus que é a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Eu vou perguntar a Deus. Por que eu ando angustiado por causa da opressão do inimigo? O inimigo aqui eram as pessoas que sabiam que o levita era alguém que a alegria estava em estar ali no templo, em Jerusalém, e que estavam dizendo: e aí, cadê o teu Deus? Esses inimigos são aquelas pessoas que sabiam que você estava bem antes e que agora, vendo a sua situação, dizem: e aí, cadê o teu Deus? Isso estava gerando tristeza no salmista. Mas ele disse: eu vou perguntar para Deus, por que está acontecendo isso? Versículo 10: Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Então aqui no versículo 10 ele fala: quando eles perguntam como está o teu Deus, isso é como uma ferida mortal nos meus ossos. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Aquilo machucava ele, mas apesar das dores, ele termina dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então, por que se preocupar com as provocações daqueles que estão longe de Deus? Por que, ao invés disso, espera em Deus, pois ainda o louvarei? Eu tenho certeza que Deus vai me responder. Ele é a salvação da minha face. A nossa face fica com marcas de expressão quando nós estamos passando por lutas. A nossa face fica com tristeza, a nossa face fica enrijecida quando e o sorriso não sai quando nós estamos passando por provação. Mas ele está dizendo aqui: Deus é a salvação da minha face. Ele vai mudar o quadro, ele vai mudar o meu rosto e vai colocar um sorriso e vai restaurar a alegria na minha vida. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse Deus quer alcançar você que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor. Aqui na tela eu faço um convite a você com essa oração de confissão. Essa oração confessa que temos pecados, confessa que queremos receber Jesus, confessa que queremos receber o Espírito Santo e também confessa que queremos ser filhos de Deus.
e que o nosso nome esteja escrito no céu, no livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro onde estão os nomes dos que aceitam Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, que é o último livro da Bíblia e que fala sobre as coisas do futuro, diz que haverá um julgamento final. Todos os que estiverem com o nome no livro da vida serão os filhos de Deus e os filhos vão entrar diretamente nos céus. Os demais serão julgados. Então, esse Deus que nós lemos hoje, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tirou ele daquela sepultura e colocou ele à direita dele, e Jesus está vivo como nosso intercessor, ouvindo as nossas orações e levando ao Pai, é o mesmo Deus que quer ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida e trazer paz, alegria e salvação para você e para todas as pessoas da sua família. Então, ligue o seu pensamento com Deus, crendo que Jesus é o Filho dele e que Jesus ressuscitou dos mortos e que Jesus, com a morte dele na cruz, purificou a todos os que aceitam a ele dos seus pecados. Então você vai fazer essa oração comigo, ligue o seu pensamento com Deus, ligue o seu pensamento em Jesus e ore comigo essa oração que está na tela. Declare em voz audível a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Essa oração que você fez coloca você agora como filho, como filha de Deus. Você aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor da sua vida, Ele vai trazer a restauração de paz, alegria e força e graça para que você vença os desafios que tem para enfrentar. Na frase 2, você pediu: perdoa meus pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz perdoa todos os pecados. Não importa o que você fez, Jesus te perdoou. A partir de agora, comece a orar e peça a Deus força para que você abandone todos os pecados. Não importa que nesse momento você não consiga se livrar de todos eles. Você, na frase 2, veja que você pediu: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Agora o Espírito Santo entrou na sua vida e o Espírito Santo vai ajudar você no processo de santificação. A santificação significa que você vai se tornando puro, você vai se separando para Deus. A palavra santo significa separado. Deus é santo porque ele é separado da terra, ele mora nas alturas. Deus é santo porque ele é imortal. Nós somos mortais, ele é imortal. Nós somos ordinários, ele é extraordinário. Nós vivemos nessa terra com pecados. Ele vive nas alturas, sem nenhum pecado. Por isso que ele é santo. Ele é totalmente separado do que é pecado. E a santificação é um processo de transformação em que nós vamos ficando parecidos com ele. Nós vamos nos libertando dos pecados e ficando semelhantes a ele. E no final, com a nossa morte, ou se estivermos vivos e formos pelo arrebatamento aos céus, teremos o nosso corpo transformado. Tudo isso vai acontecer por esse processo de santificação. Jesus está santificando a sua vida. Com o tempo, você vai estar parecido com ele. E, por último, na frase 3, você pediu: escreve o meu nome no livro da vida. O teu nome está lá. Se você partir antes do arrebatamento,
antes do, dos filhos de Deus subirem para a glória, você vai estar no céu. Então, ore sempre em nome de Jesus. E se você fazia alguma oração para algum outro santo, alguma imagem, você pode pegar a imagem, o santo e colocar fora da sua casa, porque você tem o Espírito Santo na sua vida agora. Então, ore somente a Jesus, procure uma igreja em que você se sinta bem e que você possa fazer amigos que possam falar a respeito da palavra de Deus, para que você possa aprofundar o seu relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pela mensagem de hoje que nos fala sobre o poder da ressurreição. Sabemos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, que o Senhor está à direita de Deus, juntamente do Pai, intercedendo por nós quando oramos ao Senhor, e o Senhor continua manifestando o teu poder e a tua glória sobre os que confiam em ti. Nós lemos a mensagem de hoje que fala sobre o poder da ressurreição. Lemos o Salmo 42, que o salmista estava sendo perseguido por inimigos que ficavam dizendo: Onde está o teu Deus? A alma dele estava sedenta, mas ele não perde a esperança. Ele diz: Por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Assim também, o Senhor é o Deus que traz a salvação para o rosto de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas que se encontra em uma situação de abatimento, de dificuldade, sendo provocado, sendo provocada por pessoas que estão dizendo: E aí, onde está o teu Deus? O Senhor não deixou de ser Deus, porque essas pessoas estão fazendo essas perguntas, se aproveitando de um momento de fraqueza desse teu filho e dessa tua filha, se aproveitando de um momento de provação, de abismo que eles estão passando. O Senhor está vendo tudo, e esse tempo de abismo é para mostrar a tua glória, para esse teu filho e essa tua filha dar testemunho da tua grandeza e dizer: Deus é Deus. Ele me levantou do abismo, ele me resgatou, ele me tirou de todo esse mal. Meu Deus, o Senhor tem esse poder e o Senhor vai fazer isso para manifestar a tua glória e o teu poder. E é justamente nesses momentos de crise que o Senhor tem, glórias a Deus, trabalhado na vida dos teus filhos para levantá-los e dizer: Eu sou o Senhor, eu sou Deus. E o Senhor vai fazer, porque o Senhor é bom e o Senhor permite a aprovação para levantar o teu filho, a tua filha, e manifestar a tua glória e mostrar para os adversários: Eu sou Deus na vida dos meus filhos. Nós te glorificamos por isso. Pedimos que o Senhor venha restaurar a força dos teus filhos e das tuas filhas que estão abatidos, que estão pensando que o Senhor os esqueceu. O Senhor não esqueceu. O Senhor está vendo tudo e está mais perto do que esse teu filho, essa tua filha pensa. E eu peço que o Senhor abra o coração para que possam sentir a tua presença e se alegrar em ter a certeza que o Senhor está muito pertinho, acompanhando o Senhor. Como o salmista disse: durante o dia as tuas misericórdias estão comigo, e durante a noite uma canção ao Senhor estará na minha boca, a oração ao Deus que responde. Que seja assim, e que o Senhor derrame saúde sobre os que precisam, portas abertas de trabalho para os que precisam, bênçãos e sabedoria e estratégia para os que precisam de uma solução dos seus negócios, e que o Senhor visite e liberte os que estão presos em algum vício em relação a cigarro, a bebida, alguma droga, e que o Senhor liberte aqueles que estão presos na prisão, levando pessoas para pregar o teu reino, para que possam aceitar a Jesus ali e ao sair, possam sair já
restaurados e transformados seguindo o teu reino, e que tudo se faça para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Oramos e agradecemos. Amém e amém.